Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. A parábola do semeador. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então, ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, e os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte ainda caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola, e Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento, acreditam, mas na hora da tentação, voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A cruz, a princípio, derrota, mostra-se fértil e aduba toda a igreja. Chegamos no último dia da 24ª semana do tempo comum e a liturgia nos apresenta a parábola do semeador extraída do Evangelho de São Lucas. Os discípulos perguntam ao mestre pelo seu significado. Com uma resposta enigmática, Jesus responde: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. Estas cáusticas palavras estão inspiradas em Isaías. O profeta atingira sucesso limitado à medida que sua mensagem, embora correta, não seguia o costume da época, incomodando diversos poderosos que a recebiam. Entretanto, mesmo encontrando pequeno fracasso, elas foram muito eficazes. É o mesmo destino de Jesus Cristo. A cruz, a princípio derrota, mostra-se fértil e aduba toda a igreja. Neste contexto, a parábola do semeador é extremamente didática. O tempo de Jesus é o tempo da semente, e da sementeira, Jesus é o grão que, fracassando na cruz, morre e dá muito fruto. Sendo elevado na cruz, exatamente como profetizado, atrai todos para ele. Um dos atraídos é Padre Pio, o santo deste 23 de setembro de 2023, que nos deixou maravilhosas mensagens para serem colhidas ao longo da nossa vida. São elas: ore, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil, nosso Senhor misericordioso escutará a sua oração. Os melhores meios para se proteger da tentação são os seguintes:
cuidar dos seus sentidos para salvá-los da tentação perigosa, evitar a vaidade, não deixar seu coração se exaltar, convencer-se do mal, da complacência, fugir do ódio, rezar sempre que possível. Se a alma soubesse o mérito que se adquire nas tentações sofridas com paciência e vencidas, seria tentada a dizer: Senhor, envia-me as tentações. A oração é a melhor arma que possuímos, a chave que abre o coração de Deus. Seria mais fácil para o mundo existir sem o sol do que sem a Santa Missa. Na vida espiritual, quem não avança, retrocede. Acontece como um barco que sempre deve seguir adiante. Se parar, o vento o fará voltar. Você deve falar a Jesus também com o coração, além dos lábios. Na verdade, em certos casos, deve falar com Ele apenas com o coração. Sempre devemos ter coragem e, se nos chega alguma apatia espiritual, corramos aos pés de Jesus no Santíssimo Sacramento e coloquemo-nos no meio dos perfumes celestiais e, sem dúvida, recuperaremos nossa força. 1000 anos de desfrutar da glória humana não valem nem uma hora na doce comunhão com Jesus no Santíssimo Sacramento. Não se preocupe com as coisas que causam preocupação, desordem e ansiedade. Apenas uma coisa é necessária: elevar seu espírito e amar a Deus. Onde não há obediência, não há virtude, não há bondade nem amor. E onde não há amor, não há Deus. Sem Deus, não podemos alcançar o céu. Essas virtudes formam uma escada. Se falta um passo, caímos. Deve lembrar que tem no céu não apenas um pai, mas também uma mãe. Portanto, vamos recorrer a Maria. Ela é toda doçura, misericórdia, bondade e amor para nós, porque é nossa mãe. O amor e o medo devem ir unidos. O medo sem amor converte-se em covardia. O amor sem medo converte-se em presunção. Quando há amor sem medo, o amor corre sem prudência e sem restrições, sem se preocupar para onde vai. É necessário proteger todos os seus sentidos, especialmente os seus olhos. São os meios pelos quais toda a fascinação e o encanto da beleza e da voluptuosidade entram no coração. Quando a moda, como em nossa época, é voltada para a provocação e expõe o que antes era incorreto pensar, é preciso ter precaução e autocontrole. Sempre que necessário, deve olhar sem ver e ver sem pensar. Faz algum tempo que você não ama ao Senhor? Não o ama agora? Não anseia amá-lo para sempre? Portanto, não temas. Ainda admitindo que cometeu todos os pecados deste mundo, Jesus repete: muitos pecados lhe são perdoados porque muito amou. E por amor podemos ser admitidos no reino do qual somos herdeiros. Paz e bem.